Recebe para um bate-papo aí o deputado federal reeleito Rubens Pereira Júnior, do PT, que já está aqui conosco, como você pode acompanhar aqui no estúdio. Olá, deputado, muito boa tarde ao senhor. Deputado, a gente vai falar muito sobre política, obviamente, política local aqui do estado do Maranhão, política também nacional, o senhor inclusive como deputado federal reeleito. Mas não tem como não começar perguntando sobre como é que o senhor tem avaliado, como é que o senhor tem observado essas manifestações pós-resultado das eleições, não só aqui no Maranhão, felizmente, sem nenhuma rodovia bloqueada, informações inclusive confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão e Polícia Rodoviária Federal, mas ainda acontecendo em outras partes do país. Como é que o senhor tem observado toda essa situação? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui novamente e eu vejo isso com alguma preocupação. Pelo seguinte, qual é o motivo da reclamação? Houve fraude nessa eleição? Não, não é esse o motivo da reclamação. Houve alguma suspeição da Justiça Eleitoral que tenha contaminado o pleito? Também não. E qual é a reclamação? A reclamação é simplesmente eles não gostaram do resultado. É um inconformismo eleitoral. Quem perde, nesse momento, está reclamando, em vez de respeitar a vontade da maioria. Eu vou dar um exemplo absurdo. Eu sou torcedor do Vasco e o Vasco vai jogar contra o Ituano. Domingo, e é um jogo muito importante. Imagine que o Vasco não ganha e eu vou reclamar com a FIFA até a FIFA mudar o placar do jogo. É um absurdo. O jogo com a CBF, né? Vai reclamar com a CBF. O jogo se joga dentro das 4 linhas. A disputa aconteceu. O presidente Lula venceu no segundo turno de forma inconteste com mais de 2 milhões de votos. Não é a maioria dos eleitores do Bolsonaro. A maioria, inclusive, aceitou o resultado. Conheço vários que assim o fizeram. Mas é meia dúzia, barulhenta, que está tentando jogar fora da Constituição, que não teve um amparo nem mesmo do presidente derrotado Jair Bolsonaro, que estão tentando uma espécie de intervenção militar, que isso não existe na Constituição Federal e não tem outro nome a não ser golpe. Reclamaram tanto na eleição que o PT transformaria o Brasil numa Venezuela. Eles é que estão tentando transformar o Brasil numa Venezuela agora. Participa aqui conosco os jornalistas, né, Cristiane Moraes e também o Ciro Mineiro. Cristiane, eu começo com você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Rubens. É um prazer recebê-lo aqui no Sistema Difusora. Bom, a gente falava aí a respeito desse momento e tem sido um momento também difícil aí para a transição, até porque a gente viu aí o atual presidente Jair Bolsonaro, custar a se pronunciar à nação e, sobretudo, custar a se pronunciar aos 58 milhões de eleitores que votaram nele, né? Então, esse atraso nessa fala, que ela não é comum numa democracia, numa pós-eleição, ela custou muito caro para a gente, né? Como é que o senhor vê aí esse momento, né, que o país vive e que resquícios, né, que feridas a gente podem adentrar aí 2023 e que precisarão ser sanadas? A demora foi muito ruim. Isso, inclusive, foi um combustível para essas reclamações. Por sorte, ele já se manifestou, por mais que ele não tenha reconhecido a vitória do presidente Lula, ele não teve esse ato de delicadeza. Mas ele já não teve a delicadeza nem durante o cargo, imagina agora, após a sua derrota eleitoral. Mas, pelo menos, as instituições estão sinalizando que irão atuar da forma correta. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral. O que nós não queremos é que se repita no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Depois que o Trump perdeu a eleição, lá teve uma invasão ao Capitólio. Lá teve invasão às instituições. Lá teve gente dando tiro dentro das instituições. Nós não queremos que chegue a esse extremo. Por isso que o recado tem que ser o mais duro possível, o mais enérgico possível. Isso não é manifestação política, não é apenas o choro dos derrotados, é mais grave. O que eles estão fazendo é crime. E crime nós temos a lei para imparar. Eu defendo a Constituição, defendo o fortalecimento das instituições e não posso compactuar com essa tentativa de golpe que está sendo feita no Brasil. Por sorte, até nisso eles são incompetentes. Eles não conseguirão tirar o Brasil da normalidade. Eu já vi casos de paralisação de BR que atrasou a entrega de medicamento, atrasou uma carga de ovos que seria usada para a elaboração de vacina, para a fabricação de vacina. Então o Brasil todo sai perdendo com isso. Tem gente que fala aí que vai ter lockdown, que vai ter desabastecimento. Não, nada disso. Vai perder fôlego, eles não têm apoio político. Em Brasília, ninguém está apoiando esse movimento, absolutamente ninguém. Nem mesmo os apoiadores, né, do atual presidente. Não, parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro já se afastou, já procura o governo para poder dialogar. O que nós deveríamos estar fazendo era debater a pauta do futuro governo. Aquilo que foi prometido na campanha, como a gente faz para cumprir agora? O presidente Lula garantiu auxílio de R$ 600.
não está no orçamento do ano que vem. Acaba esse ano. O presidente Lula já oferece uma proposta ao Congresso Nacional, apresenta, ainda que politicamente apenas, ainda não tem ele como encaminhar, afinal de contas ele só toma posse em janeiro do ano que vem, mas o ideal era a gente já discutir o que deve ser feito no Brasil e não estar perdendo tempo discutindo intervenção militar. Para mim, eu vou falar em tom de brincadeira, mas por mim mandava o Roberto Jefferson lá para resolver esse problema de quem está fazendo manifestação agora. Ou então a torcida do Corinthians, né? As torcidas organizadas estão fazendo um trabalho belíssimo. A Polícia Rodoviária Federal, que fez uma operação fora do padrão para dificultar, especialmente que os eleitores do Nordeste fossem votar, em alguns casos agora foram lenientes, coniventes. Eu não concordo com isso, eu quero é o fortalecimento das instituições. Então, nada de intervenção, respeite o resultado das urnas, respeite a vontade do povo. E o certo é a gente torcer, todos nós, para quem ganhou governe bem. Eu fui candidato a prefeito de São Luís. Quando eu perdi a eleição, eu desejei boa sorte ao prefeito eleito Eduardo Brade. Acho que não cabe a gente ficar repisando ou esticando o período eleitoral. O que o povo quer é que quem ganhou governe e governe bem. Ciro Mineiro, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, deputado Rubens. É um prazer receber você aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. A gente falou ainda há pouco, né, como a Cristiane bem destacou, o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele acabou demorando, né, para se manifestar. Ontem ele gravou um vídeo, né, pedindo para que as rodovias fossem desobstruídas, mas isso depois de 3 dias, né, de manifestações por todo o país. A gente sabe, a gente entra agora também numa fase de transição de governo, mas o presidente eleito Lula só deve assumir daqui a quase 2 meses, né, no dia 1º de janeiro de 2023. Como é que o senhor avalia, né, como vai ser esse período de transição? Apesar de membros, peças importantes do atual governo, como, por exemplo, o chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, e até mesmo o vice-presidente Hamilton Mourão, já terem se disponibilizado para contribuir com esse trabalho da equipe de transição. Como é que o senhor avalia essa questão da transição por parte do atual presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que ele vai contribuir também ou, de alguma forma, ele deve tumultuar nessa questão da transição? Nas instituições, nós não podemos depender da sorte de um governante ou outro ajudar na transição ou prejudicar a transição. Por isso que nós temos que fortalecer as instituições. E é pensando nisso que hoje já há uma regulamentação no Brasil disciplinando justamente a transição, informando o que aquele governo que acaba tem que deixar de informações para o governo que foi eleito. Cargos, contratos, obras em andamento, mostrar todo o planejamento orçamentário, das principais informações monetárias, financeiras, administrativas, gerenciais. Então, independe da vontade do Bolsonaro para a gente ter a certeza que nós teremos uma transição tranquila. E se eventualmente tiver algum grau de dificuldade, o Poder Judiciário vai ter as suas portas batidas e, sem dúvida alguma, vai resolver essa questão a favor da lei, que garante a transição. Porque, repito, acabou a eleição, não tem mais vencedores e vencidos. Agora o nosso objetivo é de reconstruir o Brasil. Tanto que o Bolsonaro foi o primeiro presidente na história do Brasil, de quando foi implementada a reeleição para cá, que não se reelegeu. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu e Dilma, com dificuldade, se reelegeu. Ele foi o primeiro que, sendo candidato, perdeu a eleição. E transições tranquilas, né? No passado a gente viu, né? Todas transições tranquilas, porque, de fato, essa é a vontade do povo. Então, em primeiro lugar, nós temos como fiador o Poder Judiciário. Se eventualmente tiver alguma dificuldade, o Poder Judiciário irá intervir positivamente para garantir a transição. Em segundo lugar, já foi sinalizado pelo presidente Lula que ele não quer guerra, ele não quer briga. Tanto que a pessoa que ele indicou para coordenar a transição não é alguém do meu partido, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que poderia ser. Ele indicou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que nem era do nosso partido, nem era do nosso campo, que é alguém que tem muita experiência, 4 vezes governador de São Paulo, que é moderado, calmo, prudente. Se o presidente Lula quisesse acirrar os ânimos, botava alguém lá que tivesse um caráter mais beligerante. Não é o caso. Então o próprio presidente já sinaliza que a transição será feita com muita prudência, que o governo não será um governo único e exclusivamente do PT, mas de todo mundo que nos apoiou, de todo esse centro democrático que garantiu a vitória. Passou a eleição, agora é hora da gente pensar na pauta do Brasil. Isso é o que há de mais importante.
Deputado, inclusive, o ex-governador Flávio Dino, senador eleito agora pelo PSB, ele já havia mencionado isso ainda em 2016 e vem se concretizando, né? Ele, inclusive, reforçou agora que, de fato, tem que ser um governo mais aberto. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em relação a isso, em relação a essa questão de envolvimento de partidos. O presidente Lula, ele recebeu apoios de vários outros partidos, não só no primeiro turno, mas agregou no segundo turno. Como é que o senhor tem olhado essa movimentação em Brasília? E só mais uma pergunta a respeito em relação a essa questão do atual momento que o país vive. A gente percebe, por exemplo, que outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive se elegeram governadores, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, eles já declararam que vão sentar, vão conversar aí com o presidente Lula por bem da sociedade, por bem dos estados que eles governam, pelo bem do Brasil. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de aliados bolsonaristas, notadamente bolsonaristas, claramente, inclusive falaram isso aí no período da campanha, em relação a aceitar o resultado e sentar democraticamente para conversar com o presidente eleito, e sobre essa questão da abertura de um leque de participação no governo Lula a partir do próximo ano. Em primeiro lugar, a gente de fato tem que governar com quem nos ajudou a ganhar a eleição. Não é toma lá da cá, não é lotear o governo. Tu tem que governar para todos, mas tu governa junto daqueles que te garantiram a vitória. Como não reconhecer o papel destacado que a Simone Tebet teve nessa eleição? Ela que não votou, ela foi candidata contra o Lula. Teve uma foto muito bonita nessa eleição, que foram vários ex-candidatos a presidentes declarando voto no presidente Lula. Teve a Simone, teve o Fernando Henrique Cardoso, teve a Marina Silva. E, de fato, só há essa vitória se for um movimento amplo. Essa não era uma briga de esquerda e direita, porque esquerda e direita têm seu posicionamento muito claro e definido. A briga era para ver quem conquistava mais o centro. E quem conquistou mais o centro? O presidente Lula, por isso que ganhou por 2 milhões de votos. De fato, já há movimentação nesse sentido de vários ex-aliados do bolsonarismo. O bolsonarismo, como força política, vai perder tamanho, vai diminuir, não vai acabar. Por exemplo, Trump continua nos Estados Unidos. O que aconteceu lá se repete muito aqui. A ascensão do Trump com muita força nas redes sociais e a derrota por conta do governo ter sido fraco. E a tentativa de golpe que não se concretizou. Acho que muito daquilo que aconteceu lá acontecerá aqui no Brasil. E o presidente Lula já disse, olha, eu não saí de uma prisão injusta para perseguir quem me prendeu. Não, isso é passado. Eu quero fazer essa campanha com amor, quero governar para o bem do Brasil. Ele já sinalizou de que ele vai chamar todos os governadores para uma reunião de trabalho, para dizer o que cada governador quer priorizar no seu estado. O governador Carlos Brandão já sinalizou a mesma coisa aqui no estado do Maranhão. Não tem por que ter revanchismo. O resultado da urna decide quem é vitorioso e quem saiu derrotado, sim. Mas a eleição acabou naquele domingo. Agora é hora de todo mundo trabalhar pelo futuro do Maranhão e pelo bem do Brasil. Rubens, a gente tem um cenário lá no Congresso Nacional que, a princípio, não seria muito favorável para a governabilidade do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente fala de Maranhão, a gente tem no Senado nomes importantes agora compondo, né, esse Senado. A gente tem o Flávio Dino agora, que pode ou não sair como para o Ministério, né, para compor o governo. A gente tem a Elisiane Gama, tem o próprio Everton, que apesar das diferenças no Estado, né, políticas, mas compõe esse grupo, né, e é um grupo forte. A gente tem na Câmara Federal também nomes fortes, vocês chegando lá também, e a gente tem uma pauta muito própria do Maranhão, desafios de investimento, de se colocar a implementação de fato do zoneamento ecológico e econômico do Estado, né, para que as coisas possam funcionar, né, e pontos críticos como meio ambiente e economia, né, essas coisas, essas áreas, né, elas possam dialogar. A gente tem a questão das comunidades tradicionais, dos conflitos de terra e da própria educação, que são gargalos ainda a ser vencidos, que melhoraram nos últimos anos, mas que a gente ainda tem um grande desafio pela frente, né? Qual que é a pauta urgente para o Maranhão lá na Câmara Federal que você defende? A pauta há de ser definida, inclusive, em conjunto com o Poder Executivo, com o governador do Estado. Naturalmente, ouvindo a bancada no Congresso Nacional, ouvindo a Assembleia Legislativa, a Federação de Prefeitos e todos os demais entes que compõem, direto ou indiretamente, têm essa legitimidade. E o que é que o governador Brandão tem apontado como 2 pautas prioritárias? Saúde e educação. A partir dela, a gente consegue ter uma folga orçamentária para garantir que o governo do Estado vai implementar outras mudanças. Na educação, o governo do Estado do Maranhão tem direito a um precatório de 4 bilhões de reais do Fundeb. Esse recurso estava pronto para ser pago esse ano. A partir de uma interferência de um senador ligado ao Bolsonaro, foi retirado no agravo lá no Supremo Tribunal e o Maranhão deixou de receber esse ano. O pessoal tinha preocupação de que esse recurso poderia influenciar na eleição.
quem saiu perdendo o nosso Estado. Então, na educação, uma prioridade é o Maranhão receber esse recurso que ele tem direito. Isso vai garantir uma continuidade no programa Escola Digna, na valorização dos nossos educadores, a ampliação dos IEMAs e das escolas em tempo integral, que essa foi a plataforma aprovada pelo povo no primeiro turno no Maranhão. Então, eu te diria que o primeiro assunto mais importante é a questão da educação. E o segundo, igualmente importante, é a valorização da saúde. Hoje, o nosso custeio no estado do Maranhão é feito pelo governo federal com base em números de 2004. Outros tempos, outros custos, e está absolutamente defasado. E mais do que isso, outra rede de saúde. Em 2004, nós não tínhamos a quantidade de hospital que nós temos agora. O governador Flávio Dino priorizou os hospitais regionais. Hoje, toda a região do Maranhão tem um hospital regional. Já começa a ter policlínica em todas as regionais. Nós queremos levar isso para mais cidades. E aí tem que ter alguém que possa ajudar nesse financiamento. Então, os dois principais pedidos serão, sem dúvida alguma, saúde e educação, que dessa forma o governador vai poder investir em meio ambiente, geração de emprego e renda, segurança nas outras pautas. É para isso, inclusive, que eu vou estar lá em Brasília ajudando. Sobre o Flávio Dino, se ele vai ser ministro ou não, eu penso o seguinte: se o Flávio Dino for ministro, é excelente para o Maranhão. Se ele for senador, é excelente para o Maranhão. O Flávio é daqueles caras que onde ele estiver, ele joga bem. Sabe o jogador de futebol que tu pode botar ele no ataque, na defesa, no meio do campo ou no gol? Hoje o Flávio Dino está desse jeito, porque por onde ele passou, ele de fato fez um grande trabalho. É um coringa, né, deputado, no time. É uma espécie de coringa. Então, assim, ele pode ajudar muito sendo ministro e pode ajudar muito no Senado. Tenho certeza que o presidente Lula vai tomar a melhor decisão para o Maranhão e para o país. Ciro Mineiro. Deputado, até pegando esse gancho, né, das prioridades para o estado do Maranhão, né, nos próximos anos, como o senhor bem frisou, saúde e educação. A gente vem de 4 anos e a gente sabe que o diálogo é fundamental. O diálogo principalmente entre o governo estadual e o governo federal. E a gente sabe, né, que esse diálogo esteve bastante difícil nesses últimos 4 anos, principalmente aí por conta de quem estava conduzindo o país, o governador Flávio Dino. Não havia uma relação muito amistosa entre o agora eleito senador Flávio Dino e o atual presidente Jair Bolsonaro. Com Lula na presidência, vai ser muito mais facilitado esse diálogo e a garantia desses recursos para investir nessas melhorias aqui no estado do Maranhão? Vai ser muito diferente. As principais obras federais iniciadas no Maranhão ainda é do tempo do Lula e da Dilma. Governo Temer e governo Bolsonaro praticamente não teve obra no estado do Maranhão. Não há obra iniciada e concluída pelo Bolsonaro no Maranhão. E ele fazia isso em perseguição ao posicionamento político do Flávio Dino, achando que estava prejudicando o Flávio. Não, ele estava prejudicando o povo do Maranhão. Por isso que o Maranhão deu uma votação tão grande para o presidente Lula. Foi a 3ª maior votação do Brasil inteiro, foi a do estado do Maranhão. Mais de 71% dos votos. Então o povo reconhece quem trabalha e quem não trabalha. Flávio Dino foi eleito senador e elegeu o seu sucessor porque era um governo bem avaliado. Governo Bolsonaro no estado do Maranhão, mal avaliado, perdeu com uma grande diferença no nosso estado. Eu fui secretário de Estado do Flávio Dino por 2 vezes. E eu posso afirmar que enquanto eu estava lá, não teve qualquer tipo de ajuda por parte do governo federal. O governo Bolsonaro virou a costa para o Maranhão. O presidente Lula já tem dito que vai ajudar todos os estados, sem dúvida alguma, pelo desempenho político do Maranhão, pela força política que o Maranhão tem, e ainda mais com o Flávio Dino no Senado, Brandão aliado no governo do estado, eu tenho certeza que a gente vai viver um período de importantes parcerias para o estado do Maranhão. Deputado, e o Maranhão, assim como o Nordeste, né, deu uma... Claro que todo o Brasil escolheu, define quem é o próximo presidente, o presidente eleito, mas acho que o Nordeste deu uma força significativa aí para a eleição do presidente Lula, assim como o Maranhão, que foi o 3º estado que mais votou nele, né? Mas tem um detalhe, Eduardo. De fato, a votação do Nordeste foi muito boa. Mas se tu reparares, a votação do Nordeste em 2022 foi a mesma de 2018. Não teve variação. Onde o Bolsonaro perdeu eleitor? No Sudeste. Rio, São Paulo e Minas. Aí, às vezes, Minas foi muito apertado, né? Não, em Minas o Lula ganhou a eleição agora e havia perdido em 2018. São Paulo também foi 55-45. E para teres uma noção, o Lula ganhou na capital. Em São Paulo, na capital, quem venceu foi o presidente Lula. E em Minas no estado todo. E Minas no estado todo. E isso é bom que, inclusive, afasta esse discurso preconceituoso que nordestino não sabe votar, isso e aquilo. Não, o governo Bolsonaro fracassou no país todo e é por isso que onde ele teve muito sucesso em 2018, quando o povo não conhecia ele direito, agora ele já teve mais dificuldades. Então, por mais que a votação no Nordeste tenha sido grande, e foi, inclusive o Maranhão, onde o presidente Bolsonaro perdeu a eleição,
foi justamente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E é importante a gente destacar também, deputado, que, por exemplo, no comparativo do primeiro com o segundo turno, em vários estados, e aqui no Maranhão não foi diferente, a votação do presidente eleito, Lula, foi ainda maior, né? No primeiro turno, pouco mais de 68% aqui no estado do Maranhão e no segundo turno, quase 72%, né? Quer dizer, ele conseguiu avançar ainda mais no segundo turno, né? E é bom só lembrar também, deputado, que em 2018 o Bolsonaro foi eleito com votos também de nordestinos, né? E foi respeitado o resultado. Não, e nesse caso, nós encaramos essa eleição do segundo turno do presidente Lula com muita energia, com muita determinação. Eu trabalhei quase que do mesmo tanto que na minha eleição para o presidente Lula. O resultado foi domingo, na segunda-feira, Brandão e Flávio Dino e Camarão já estavam na Rua Grande fazendo uma passeata. Eu estava lá também, porque a gente sabia que eram dois projetos de governo absolutamente diferentes, onde a população mais pobre em um é prejudicada, no outro era beneficiada, e que para o Maranhão valia muito a pena apostar no presidente Lula. Então eu tenho certeza que a forma como nós fizemos essa campanha ajudou a ampliar a votação do presidente Lula. Nesse caso específico, nós fizemos uma campanha com muita alegria. Eu participei de vários arrastão, piseiro, carna Lula, com muito amor. Não foi aquela coisa de antigamente, plenário em sindicato com 80 pessoas. Não. Foi uma campanha de rua, foi uma festa democrática. Por isso que a gente quer tanto que o resultado seja respeitado e o mais importante, que o presidente Lula faça um grande governo para o nosso estado e para o país. Agora, Rubens, a gente está aí no início, né, da transição, né, desse governo de transição, com a Alckmin aí liderando essa transição, mas a gente tem uma disputa importante também, que é a presidência das duas casas, né, tanto da Câmara quanto do Senado. O PT me parece que o presidente Lula já sinaliza aí para que não haja uma intervenção direta do PT nesse processo. Como é que você vê isso? A gente tem que respeitar a autonomia, mas sabe que um poder tem que ser harmônico com o outro. E, historicamente, sempre os governos elegem os presidentes do poder legislativo. A gente já iniciou essa discussão, tanto no Senado quanto na Câmara. Ela ficará, de fato, para o dia 1º de fevereiro. Isso não é antecipado. O mês de janeiro todo vai ser dessa articulação, e isso é próprio da política. Quem não tiver acostumado está no ramo errado. Eu não estou nem pensando tanto na eleição que vai ser em fevereiro. Eu já estou pensando na eleição da FAMEM, que é aqui no estado do Maranhão, sim, que já está marcada para o próximo dia 21 de novembro. Portanto, já está perto, já tem edital na rua. Várias pessoas já apresentaram suas pré-candidaturas. Eu, particularmente, mesmo não tendo voto porque não sou prefeito, mas como ator político no nosso estado, tenho defendido o nome do prefeito Ivo Rezende, da cidade de São Mateus, que tem experiência administrativa, está fazendo uma boa gestão, conhece a pauta municipalista, tem ao seu lado o ex-prefeito Miltinho Aragão, que é um grande quadro municipalista do nosso estado, tende a ser o candidato do governador Carlos Brandão, provavelmente será o próximo presidente da FAMEM. Então, a gente, ainda mais da política, a gente é sempre pensando em uma campanha logo depois da outra. Nesse caso, a pauta de novembro é a FAMEM. Depois a gente vai discutir o Poder Legislativo. Deputado, eu ia pegar o gancho da Cris e já pega o gancho seu também. Vamos falar de eleições importantes aqui, vamos falar um pouquinho também de política local. O senhor falou de eleições importantes que estão chegando aqui para a capital São Luís, para o estado do Maranhão, enfim. O estado do Maranhão agora como um todo. Mais precisamente, tem a eleição da FAMEM, que é super importante, é uma entidade importante que representa os municípios maranhenses. O governo do estado tem que caminhar também ali, sim, aliado a ela. Tem também a eleição para a presidência da Assembleia aqui no estado, que apesar de ser deputado federal, o senhor já esteve nessa casa, tem vários amigos ali, que eu também acho que é uma eleição super importante, não só para o governo do estado, mas também para o estado do Maranhão. E vamos falar um pouquinho mais à frente da Prefeitura de São Luís. O senhor já concorreu à Prefeitura de uma capital, é a cidade mais importante por ser uma capital, claro, todo o estado é importante, todas as cidades são importantes, mas falando um pouquinho da capital, o senhor já foi candidato a prefeito de São Luís, já estiveram aqui o deputado Márcio Gerri, o deputado eleito agora Carlos Lula, que tiveram votações boas, são nomes também expressivos. Já tem o Paulo Vitor também, que é uma grande liderança também, próximo presidente da Câmara de São Luís. O que já se tem debatido ou é algo que é mais para frente? O que já tem aí de planejado em relação à prefeitura aqui da capital também? Em primeiro lugar, discutir o cenário do prefeito Eduardo Brade. O Brade optou por um caminho do isolamento político. Ele está se isolando. Ele já perdeu a eleição de presidente da Câmara. A votação do irmão dele, que foi eleito, foi menor do que as outras votações de deputados estaduais, e o federal dele perdeu a eleição. Ele fez campanha contra o governador Carlos Brandão e também perdeu. Fez eleição para o Roberto Rocha, também perdeu. No segundo turno ele sumiu, desapareceu. Ninguém olhou ele fazendo campanha em nenhum lugar. Pelo contrário, tem servidor dele, diretor de hospital, que está na internet pedindo golpe, pedindo intervenção. Merece uma reprimenda dura por parte do prefeito. Então esse isolamento político reflete também nas ausências de gestão no município. São pouquíssimas ações. Eu defendo um conceito. Nós não podemos repetir a fórmula de 2018,
de 2020, justamente a eleição que eu fui candidato. O governo lançou vários candidatos. No segundo turno, não houve união, por isso nós perdemos a eleição. Eu defendo que dessa vez o governo tem apenas um único candidato, o nome a ser decidido será lá no ano de 2024, provavelmente entre abril, maio e junho do ano da eleição. Infelizmente, o prefeito se isola e quem sai perdendo com isso é a cidade. Eu preferia era que ele estivesse procurando o governador Carlos Brandão, que foi reeleito, para a gente discutir uma pauta de ações em São Luís. As principais obras no estado, na nossa capital, em São Luís, é obra do governo do estado. Prolongamento da Avenida Litorânea, novas avenidas, residencial Gilmar Moraes, o programa de praças, que o Edivaldo até tinha, o Brade praticamente não tem, a maior parte do asfalto, de rua digna, a melhoria das escolas, se tu comparar uma escola estadual e uma escola municipal, a estadual está bem melhor. Então o que eu defendo? Nós teremos um candidato de oposição ao prefeito Eduardo Brade, porque ele escolheu o caminho do isolamento, e eu defendo que seja apenas um candidato. O nome a gente deixa lá para frente, porque o mais importante é a ideia e não o nome. Rubens, obrigado, deputado Rubens Júnior, aqui pela sua presença aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição. Ciro e a Cris continuam conosco para continuar esse debate aqui político. Obrigado, deputado. Pode se despedir dos telespectadores. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço especialmente a audiência de todos, mas agradeço especialmente a Deus por essa vitória. Tive a honra de ser eleito pela 5ª vez. Fui 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal agora. Apesar de tão pouca idade, estou com 38 anos. E essa eleição toda eu entreguei nas mãos de Deus, consagrei ao Senhor, por isso veio a vitória. E vou fazer da mesma forma o mandato. Vou estar sempre mantendo a esperança e a coerência e estar trabalhando para aqueles que mais precisam. Muito obrigado a todos. Entrevistamos o deputado federal Rubens Pereira Júnior aqui no JD Primeira Edição.